Para quem trabalha com a população de idosos, uma das ferramentas essenciais no trabalho é poder fazer um bom diagnóstico dos transtornos neurocognitivos ou das demências. Isso é importante porque com o envelhecimento populacional, cada vez mais nós teremos pessoas com esse tipo de queixa na nossa prática clínica no dia a dia. Para você ter uma ideia, por ano, no mundo todo, se registram por volta de 7,7 milhões de novos casos de algum tipo de demência no mundo. A OMS divulgou que por volta de 5 a 8% da população geral acima de 60 anos sofre de algum tipo de demência em algum momento. A doença de Alzheimer é o tipo de demência que é mais frequente na população em geral, em qualquer lugar do mundo, e dependendo do estudo vai dar uma prevalência entre 42% a 72% dos casos de demência. Para quem não sabe, existem outros tipos de demência, como a demência vascular ou demência mista. Atualmente, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, caracteriza a doença de Alzheimer na categoria de transtornos neurocognitivos, que são classificados ou como maior ou como menor. Em ambos, o que se observa é um declínio cognitivo em relação a como essa pessoa era anteriormente, então ao nível anterior dela, em relação à sua atenção, à sua função executiva, que envolve, por exemplo, habilidades de fazer planejamentos, de controlar impulsos e de tomada de decisões. Também a sua função de aprendizagem, memória, linguagem, a sua função perceptomotora e também de cognição social, que é como as pessoas se veem e veem as pessoas ao seu redor e como essa percepção explica, prevê ou orienta o comportamento desse idoso. O que vai diferenciar entre o transtorno maior e o menor é que no maior, esse declínio cognitivo ele é muito importante, ele é mais grave e já interfere na independência desse idoso, enquanto no transtorno leve, esse declínio cognitivo é menor, é pequeno e não interfere tanto na independência desse idoso, ou então ele consegue ainda elaborar estratégias compensatórias para poder ter uma melhor qualidade de vida. Também, para fazer o diagnóstico de um ou de outro, a gente precisa excluir o diagnóstico de delírio, de depressão, de esquizofrenia e de outros transtornos mentais. E para a gente poder fazer esse diagnóstico diferencial, é importante tanto as informações que os familiares ou cuidadores ou pessoas próximas desse idoso venham a fornecer para a gente, e também fazer uma boa avaliação neuropsicológica, uma avaliação quantificada, qualificada, e também de outros profissionais da saúde, como do neurologista ou do médico psiquiatra. E para se caracterizar o Alzheimer, nós precisamos observar então os critérios diagnósticos ou do transtorno neurocognitivo leve ou do transtorno neurocognitivo maior, e aí a gente vai observar que a grande diferença aqui é que o surgimento é insidioso e que depois sim a progressão é gradual. E que a gente também vai observar que um ou mais domínios cognitivos dessa pessoa já estão prejudicados. Também vamos observar que é provável o Alzheimer quando há um histórico familiar ou uma mutação genética, ou então quando tem uma evidência clara de um declínio na memória dessa pessoa ou na aprendizagem, e sempre associado com mais outros domínios que não sejam nem a memória nem a aprendizagem. E também um declínio constante e progressivo, não tem um platô, a pessoa não fica sem esse declínio por um longo período de tempo, é algo realmente progressivo. E também não tem uma evidência de uma etiologia mista. E aqui, de novo, a gente precisa verificar se não tem outras doenças que melhor expliquem esses critérios diagnósticos, esses sintomas apresentados pela pessoa. Então, por exemplo, a gente precisa diferenciar do diagnóstico de outras doenças neurodegenerativas, vasculares, efeitos de substâncias psicoativas, transtornos mentais, transtornos neurológicos ou mesmo sistêmicos. O que geralmente a gente consegue observar nas fases iniciais do Alzheimer é que na função cognitiva de memória, a gente já vê a memória declarativa ou aquela memória para evocar fatos, eventos, principalmente aqueles que são adquiridos mais recentemente, que essa já está prejudicada, já tem um comprometimento. Enquanto aquela memória não declarativa, por exemplo, de aprendizado de habilidades sensório-motoras, aprendizados mais antigos, essa ainda de alguma forma está preservada. A gente também vai observar que, em relação à linguagem, já existe uma dificuldade para nomear objetos,
pode acontecer uma dificuldade para a pessoa compreender a fala das outras pessoas, compreender um discurso, ou também uma dificuldade para compreender uma leitura. E também a gente, às vezes, consegue perceber que a fala desse idoso já está mais lentificada, às vezes acontece uma repetição importante de palavras, uma repetição importante de frases ou de assuntos, que a pessoa não lembra que já falou sobre isso, né? E também uma dificuldade na fluência verbal, a gente observa que essa fluência já está reduzida. Em relação à função visoespacial, a gente vai observar que pode acontecer uma desorientação espacial ou uma dificuldade para manusear aparelhos mais complexos, mesmo que essa pessoa soubesse manusear anteriormente. E em relação à função executiva, se percebe que acontece um déficit na atenção seletiva ou então uma lentificação na performance dessa pessoa. Acontece muitas vezes uma dificuldade em fazer planejamentos. Também são características da pessoa com Alzheimer um sofrimento significativo, principalmente quando ela percebe que sua memória está falhando, porque às vezes isso é perceptível para ela mesma. Também é comum a manifestação de uma depressão leve, de uma apatia, que isso também é importante que os profissionais da saúde possam avaliar e manejar. E nos casos mais graves podem acontecer também sintomas psicóticos, uma irritabilidade mais importante, agressividade, uma agitação ou mesmo perambulação. Tardiamente, o que a gente observa é uma piora importante na marcha, incontinência, convulsões e outros sintomas mais graves. Se você gosta desse assunto sobre terceira idade, sobre demências, agora a Vida Mental está com parceria com a Universidade Paulista Unip para o curso de pós-graduação em Neurociências na Terceira Idade. É um curso que vai abordar profundamente essa temática das demências e outros transtornos mentais na terceira idade. É um curso muito especial e eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para conhecer o nosso programa e também, caso vocês já queiram realizar a inscrição, tá aí o link também. Vou deixar também meus contatos para caso vocês tenham qualquer dúvida sobre terceira idade ou sobre a nossa pós. Um forte abraço, até o próximo áudio.